Shalom, bora para a nossa conversa de hoje. A nossa conversa de hoje, de cara, eu quero que você entenda o que a gente vai falar. A gente vai falar sobre como as suas escolhas e os ambientes estão influenciando claramente na ordenação da sua identidade, e isso está te trazendo o resultado ou não que você deseja na sua vida. Pronto, essa é a conversa. Eu não sei se você nota, mas eu não tenho aqueles punches, né? Aquelas frases de entrada extremamente atraentes para que você fique até o final do vídeo. O que eu tenho é o compromisso de te entregar algo que são informações valiosíssimas que eu acredito que, uma vez que você compreenda, vão mudar a sua história na sua própria peculiaridade. Não é uma dica generalizada que eu acredito que funciona para todos, mas eu creio que dentro da sua circunstância, no momento que você entende o que eu vou conversar com você aqui, isso pode te trazer uma perspectiva nova na sua vida que vai ordenar a sua identidade. Então, bora lá. Quando eu digo para você que são suas escolhas e os seus ambientes que estão influenciando claramente nessa ordenação ou desordenação da identidade, é porque eu acredito que ambiente é composto por três pontos. O primeiro são pessoas. As pessoas com quem você convive, que têm influência direta sobre a sua vida. As situações em que você se submete, que você aceita o que você escolhe, e os lugares que você frequenta. Tudo isso vai despertar em você algumas coisas. Todas as nossas memórias, sejam boas ou ruins, nossas conquistas ou as nossas decepções, sempre teve envolto esses três pontos: pessoas, situações e lugares. Para isso, para a nossa conversa de hoje, eu vou me basear num texto milenar, que eu acredito que vai trazer para você o nível de orientação e você vai estudar comigo ponto a ponto aqui, você vai entender do que eu estou falando. Então fica comigo e você vai entender o nível disso. O texto é Salmo número um. Salmo número um. E eu vou ler ele aqui junto com você. Está aqui na minha tela, organizadinho, para a gente não se perder nessa nossa conversa. Salmo número um diz assim: Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cujas folhagens não murcham, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Bem, se você é um cristão, alguém adepto e não leu a Bíblia hoje, lemos um capítulo agora. Se você não é, como eu já disse outras vezes, fica comigo que do ponto de vista filosófico já será o bastante. Eu sempre busco trazer aqui os princípios bíblicos ao ponto de que isso seja prático na sua vida. A parte espiritual, teológica, eu deixo para o seu sacerdote, seja você um cristão protestante, evangélico, católico, ou o que quer que seja. Mas caso você não tenha uma religião, ou até mesmo não creia nisso como um livro para a vida, filosoficamente vai ser muito claro para você. Perceba o que ele fala já no começo. Olha como isso é importante nos dias de hoje. Bem-aventurado é o homem que não. Não é interessante isso? Bem-aventurado é o homem que não. Diferente de tudo que ouvimos nos dias de hoje, dentro de vídeos, dentro de palestras, dentro de métodos, sempre começa com como você fazer tal coisa, como atingir tal resultado, como você vai mudar a sua vida, como você vai ganhar mais dinheiro. E aqui ele começa que bem-aventurado ou abençoado é aquele que não. Ele começa com a negativa. Onde todos começam com o que fazer, ele já começa com o que não fazer. É muito interessante isso. Porque verdadeiramente é muitas vezes mais fácil, mesmo que a gente esteja meio que perdido, meio que desordenado na nossa história, é muito mais fácil a gente compreender o que, é que não está funcionando do que o que a gente poderia fazer para funcionar. Porque a gente já experimentou a falta do resultado, ou a gente já experimentou o resultado negativo. E ele começa com esse nível de simplicidade que vai de contra a tudo aquilo que a gente tem escutado nos últimos dias. Ele diz: Bem-aventurado é o homem que não faz alguma coisa. Ou seja, a primeira dica que ele está dando para mim e para você é: observe o que você não deveria estar fazendo. Observe o que você não deveria ter continuado. Observe aquilo que você já deveria ter parado. Querendo ou não sei se você nota isso na gente aqui, que está buscando uma resposta, um nível de clareza, orientação e resposta. A gente tem sempre muito aberto a abraçar o como fazer alguma coisa. Mas a gente tem muita dificuldade de abandonar os porquês que a gente tem aquele comportamento. É muito fácil a gente estar vendo que a nossa vida não está tendo resultado e a gente dizer: como é que eu faço para melhorar isso aí? Qual é a nova atitude? Qual é a nova decisão? Qual é o novo curso? Qual é o livro que eu leio? Qual é o seminário que participo? Qual é a atitude que vai mudar isso? E ele começa dizendo: não, 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 não é uma coisa nova que você tem que fazer.
Você tem que parar com algumas coisas antigas que você anda fazendo. Às vezes, e na maioria das vezes, não é o que eu preciso fazer, é o que eu preciso deixar de fazer. Arrisco a dizer para você que muitas vezes não é o que eu tenho que aprender de novo, mas é o que eu já sei que já deveria estar fazendo. Esse é o ponto específico. E ele começa justamente dizendo isso. Eu não sei se você observou na construção dessa frase, ela é muito interessante. Por isso que eu digo, é um livro de sabedoria. Perceba que ele diz assim, ó: Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Você percebeu que existe uma progressão? Ele está dizendo andar, parar, sentar. Percebeu isso? Ele está dizendo que existe uma rota de degeneração que acontece com todos nós. É, exatamente isso. Ninguém chega onde a gente chega com um certo nível de frustração, tristeza, decepção, mágoa, rancor e muitas vezes até uma certa desistência geral sem ter primeiro ter trilhado um caminho. Imagina isso como se fosse alguém que chega com um amigo e coloca a mão no ombro e diz assim: "Bora comigo". E ele vai andando um certo processo, convencendo e articulando e conversando com aquela pessoa. Até que chega um ponto crucial, aquele que mexe em você, e você dá aquela parada e questiona aquela pessoa sobre isso. E como o assunto fica interessante, você diz: senta aí um pouquinho, bora conversar. É mais ou menos essa rota. Ele está dizendo: olha, tem um homem que ele anda nos conselhos dos ímpios. E ele se detém no caminho dos pecadores. E chega um ponto que ele se assenta na roda dos escarnecedores. É como se fosse um fato assim: primeiro eu ouço errado, depois eu permaneço no erro e por fim eu me acomodo nele. Você consegue compreender isso? Eu estou aqui ouvindo o que eu não deveria ouvir, eu permaneço nesse erro que eu não deveria estar metido e no final das contas eu acabo me acomodando nisso. Eu não sei se você percebe, mas tem uma ordem aqui: ver, ouvir e sentir. Tudo aquilo que a gente vê, ouve e sente, eles entram dentro de nós como pensamentos. Ao contrário do que as pessoas acreditam, que nossos pensamentos formulam nossa linguagem, nosso comportamento e etc., os nossos pensamentos, na verdade, eles são formulados por aquilo que vemos, ouvimos e sentimos. A linguagem e todo o resto, eles geram pensamentos em nós. Todos os nossos pensamentos, eles são gerados a partir de inputs, informações que vão entrando. E como é que essas informações vão chegando? Por aquilo que eu vejo, que eu ouço e que eu sinto. Não somente com tato, mas muitas vezes com o ambiente que eu estou, as pessoas, as situações e os lugares. E você percebe que todas as vezes em que eu estou inserido em ambiente, pessoas, situações e lugares, que eu estou vendo, ouvindo e sentindo, automaticamente aquilo vai gerar em mim um pensamento. O pensamento, quando ele é fortalecido por uma emoção, seja de dor ou seja de prazer, ele sai de pensamento e se transforma em sentimento. Ele continua dentro de mim, promovendo agora mais ainda da emoção que o pensamento começou. E quando esse sentimento ele permanece, ele vai gerar em mim e você uma sensação de convicção, de crença. Eu acredito piamente naquilo. Então, quando o salmista ele começa a dizer isso, ele está dizendo assim: olha, presta atenção, não é o que você está fazendo especificamente, mas é o que tu deixou de fazer. Tu já deveria ter saído de perto de pessoas que pensam da forma como pensam, que falam da forma como falam. Tu já deveria ter se afastado desse caminho que te leva a repetir e replicar certos tipos de comportamento. Desde procrastinação até certos tipos de comportamentos reprováveis na tua aliança, na tua empresa, no teu trabalho, na tua própria vida, na tua própria forma de se ver e cuidar de você mesmo. E o fato de você ter permanecido nisso, tu se acomodou de tal forma que no final das contas, tu tá agora já tirando onda, escarnecendo, fazendo chacota de quem tentou fazer o que lá atrás era o que tu queria. Então não é o que eu tenho que fazer. Espera aí, deixa eu entender exatamente o que eu preciso parar de fazer. Porque isso está me influenciando de forma profunda. E aqui começa um pouco dessa revelação desse texto. Você não é só influenciado pelo que faz, mas por onde anda e com quem você anda. O ambiente. E talvez você não tenha percebido isso. Que primeira conversa que tá é: avalia onde é que tu deveria estar e o que tu deveria ter parado de fazer, porque isso tu já sabe o resultado que dá. Tu já experimentou isso.
É muito fácil nos dias de hoje a gente olhar e dizer assim: o que que eu preciso fazer para conseguir ganhar músculos, perder gordura? Aí a pessoa vai dizer: treinar. Então, automaticamente eu abraço a ideia de fazer esse algo novo. Mas quando chega no ponto de muda teu sono, muda tua alimentação, refaz a tua dieta, organiza os teus horários, esse não é mais o como. É o porquê você faz isso e como fica difícil para você abrir mão disso, entende? Então você absorve o novo comportamento, mas permanece com os antigos, no final das contas você não nota o quanto isso está te influenciando. E isso está sempre influenciado por pessoas, situações e lugares que estão fazendo você ver, ouvir e sentir, mexendo nos teus pensamentos, que estão acrescentados a emoções de dor e prazer, que vão mudar completamente a forma como tu sente isso na tua vida, e isso vai criar uma crença de que talvez não seja para você, que você não é capaz e coisas do tipo. Agora preste atenção. Andar, parar, sentar. Viu? Progressão? Só que ele vai atribuindo nomes. Ele diz: bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. A palavra ímpios no hebraico é rechaim, que significa justamente aquele que te afasta, aquele que te aconselha errado, aquele que te traz ideias e filosofias, crenças corrompidas. Muitas pessoas já tentaram fazer um caminho muito bom. E muitos deles se decepcionaram justamente por não entenderem as dores que viviam, os recursos que tinham. E eles transformam a dor dele no discurso para você. Eles transformam a mágoa deles no argumento contra você. Eles transformam a visão de mundo deles na régua que você teve que medir a sua. É muito comum isso acontecer. E muitas vezes nós estamos andando com pessoas que fazem isso. Uma espécie de impiedade. A falta de ser piedoso. Aquela maldade que estava dentro de mim que eu transfiro para você em ideias, em argumentos, em crenças corrompidas. E existem muitas vezes pessoas que estão fazendo isso. É o continuar andando com quem depõe contra o teu sonho, contra a tua vocação, contra aquilo que tu sente muitas vezes que pode ser uma dor que se resolvida vira um propósito. Mas tem um segundo nível, que é quando ele diz que se detém no caminho dos pecadores. É quando esse nível de argumentação, de ideia, de filosofia, ela se torna uma conduta comum, uma prática. A palavra pecador, que vem no plural em hebraico, é rataim. Quando você vê o sufixo in em hebraico, é como se fosse o nosso S, é um plural. E esse é justamente aquele que, propositalmente, ele erra o alvo. Sabe aquela pessoa que já ficou cínica, cética? A vida já se tornou uma série de argumentos contra a progressão. É a pessoa que já está literalmente quase sentando na comodidade. E ela começa a argumentar sobre o quanto isso é bobagem, o quanto isso é besteira, o quanto no final das contas é trabalhe, seja forte, não enche o saco. É coisas do se conforma aonde tu tá. É uma pregação muito interessante que é literalmente apontando para você uma outra direção para que você erre o alvo que você tem para sua vida. Veja como é importante você entender ambientes. Muitas vezes isso não precisa vir do argumento propriamente dito de uma pessoa, basta as situações em que você se coloca para que isso seja gerado no seu coração. São situações em que você começa a ver o resultado de outros, a tentativa de outros, que muitas vezes não tinham teus recursos, não tinha passado pelas tuas dores, não carregava a tua história, muito menos os teus sonhos, mas eles se transformam em argumentos para você permanecer onde você está e muitas vezes para você errar o alvo que você tanto deseja. Mas no fim, ele diz que não se detém, não se assenta na roda dos escarnecedores. O escarnecedor é literalmente aquele que já abriu mão de tudo. Ele é o desistido, o frustrado, mas que não somente sente isso, mas como o trabalho dele é convencer os outros de que qualquer tentativa disso é literalmente não fazer sentido. É o cético. É literalmente o, o escarnecedor. Não tem como botar. É o cara da zombaria. É a pessoa que senta ali para chacotar. Eu vejo isso direto aqui. Presta atenção no que eu estou falando para você. Existem pessoas que elas têm prazer em chacotar com os teus sonhos, chacotar com os teus projetos, diminuir os teus recursos, os teus talentos, os teus dons. É prazer, é prazeroso. Esse já virou o escarnecedor. Escarnecer vem de
Sarcós e de carne, né? Carne vem de sarcós, que é uma palavra grega, que é justamente a mesma palavra que vem de sarcófago, a palavra que vem de sepulcro. São pessoas que já morreram internamente. Não tem mais o que colocar. Às vezes são como o próprio Jesus disse, são sepulcros caiados, ou seja, por fora parece bom, mas por dentro só tem cheiro a morte. É só morte. E é muito interessante entender que existe uma progressão e que você precisa interromper. Como? Parar o não. Eu preciso interromper esse ciclo, essa progressão que acontece, uma progressão da degeneração. Do andar, parar e me acomodar, sentar com esses escarnecedores. Senão você vai ficar assim, amargo. A pessoa começou ouvindo, depois parou no meio desse caminho e agora está sentada, identificada, absorvida por isso. E muitas vezes é isso que acontece com você. E eu queria muito que você agora parasse para pensar, ou parado como você está a pensasse, como é que você, o que que você tem visto, ouvido e sentido? Presta atenção no que eu vou falar para você. Cuida mais dos teus frutos do que da tua reputação. Se preocupa menos com esse tipo de gente que está ao teu lado. Afasta ou sai desse tipo de ambiente, pessoas, situações e lugares. Busca mais o teu próprio fruto. Eu sei que é difícil, numa hora dessa, escutar um cara que nem eu, que tu não conhece direito, falar exatamente isso, mas eu sei que eu estou falando para você, independente do traço que você tem, como isso vai fazer sentido. Nós muitas vezes estamos ouvindo pessoas que nós temos apreço, nos colocando em situações que nos vemos obrigados e muitas vezes frequentando lugares que achamos que é a nossa obrigação frequentar, que estão sendo como os ímpios, nos desviando com ideias erradas, filosofias erradas, nos fazendo errar o alvo e muitas vezes parados nos fazendo escarnecer de coisas que antes foram nossos sonhos e que nós estamos aqui envolvidos nesse ambiente. Presta muita atenção. Seja lá em que região do Brasil você vive, seja na área norte, onde nós temos ali floresta amazônica, seja no nordeste, onde nós temos ali a caatinga, nosso sertão, seja no centro-oeste, onde hoje eu vivo, que nós temos aqui o cerrado, seja ali no sudeste, onde você vai ter mata atlântica, seja no sul, onde você vai ter os pampas. Em qualquer uma dessas regiões, nesse exato momento enquanto eu converso com você, tem uma árvore frutífera que provavelmente nenhum pé humano chegou nem perto. Nas últimas décadas, ela está lá antes de tu nascer. E provavelmente ela vai permanecer lá depois que você for embora. E ela continua frutificando, 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 estação após estação. E ela não se alimenta do próprio fruto, mas ela não muda a sua identidade, porque não tem quem se alimente desse fruto. Porque ela não sabe ser outra coisa. Ela não está preocupada se alguém elogia. Ela não está preocupada se alguém diz que o fruto é doce, que a semente é boa, que a seiva faz sentido. Ela não está preocupada com a reputação que ela tem. A única coisa que ela entende é que o ambiente onde ela está faz sentido para ela continuar sendo quem ela precisa ser, frutificar. Então, por mais que pessoas, situações e lugares hoje fortaleçam você, ou pareçam fortalecer, preste atenção no que eu estou te falando. Para de prestar atenção na tua reputação e começa a prestar atenção no teu fruto, para que você possa avaliar os ambientes. Porque enquanto você estiver preocupado sobre o que essas pessoas, essas situações, esses lugares dizem sobre você, sobre se elas te aprovam, se não te aprovam, se te abraçam, se não te abraçam, se te acolhem ou se não te acolhem. Você vai estar preocupado com reputação e não fruto. E você nunca vai ter o resultado que você deseja. Porque bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dessas pessoas. Não caminha, não anda no caminho dos pecadores, daqueles que fazem errar o alvo. E nem se assenta naqueles que já desistiram, dos escarnecedores, dos sepulcros caiados, que por fora parece bom e por dentro é morte. Porque caso contrário, esse ambiente vai influenciar quem você é e vai trazer para você uma falta de ordenação na sua própria identidade, porque você vai estar se ordenando pela visão de mundo deles. Mas já que ele diz o que não fazer, ele também diz o que fazer. Porque ele continua no versículo dizendo assim: Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Já é o ponto 2. Porque veja só, o que muda aqui? Muda o ambiente de deformação para um ambiente de formação. O foco agora está no prazer e na meditação, nessas duas dimensões. Por quê? Presta atenção, isso aqui é muito importante. Porque quando eu falo de prazer, eu estou falando de a questão afetiva, volutiva, ou seja, eu desejo isso. Eu desejo. Desejo o quê? Vou já falar. E fala o segundo ponto, que é a parte de meditar, que é uma escolha intelectual prática. Ela medita nela continuamente. Existe uma fonte onde tu pode encontrar um ambiente que seja saudável para ti.
Quando o salmista escreve isso, ele está falando sobre a Torá. Lembre-se, no tempo de Davi não existia a formação da Bíblia como nós conhecemos. Então ele está falando da Torá, na lei do Senhor, os 5 primeiros livros, que para um judeu era o livro de orientação ética e moral. Era onde ele entendia o que era certo, o que era errado, o que fazia sentido fazer, o que fazia, não fazia sentido fazer. Então ele está dizendo: olha, quem escolhe não escutar esses conselhos, não andar nesses caminhos, não se sentar nessas rodas, mas antes tem a escolha de fazer do seu nutriente, daquilo que você ouve e sente, que vão gerar pensamentos. E nesse caso, percebe, ele diz: o seu pensamento, o seu prazer, o seu desejo está na lei do Senhor. Ou seja, os meus pensamentos vai ser acrescentada de uma emoção, que é o prazer, que vai gerar em mim pensamentos, sentimentos que vão me levar a uma crença de que faz sentido eu estar onde está, porque eu sei o que é certo, o que é errado, o que agrada, o que não agrada a mim. É uma orientação interna, não externa. É como se o homem entendesse que o que vai moldar ele não é o que está fora, agora é o que está dentro, porque literalmente eu estou entrando em novos ambientes, eu não estou andando em conselho ímpio, ou seja, em filosofias incorretas, eu estou numa filosofia, numa ideia correta, naquele princípio que é eterno. Eu não estou errando o alvo, pelo contrário, eu estou me orientando com aquilo que aponta o certo e o errado. Eu não estou agora me assentando com escarnecedores, pelo contrário, eu estou vendo aquele que me deu a dádiva da vida, inclusive me deu a identidade que eu tenho. Então ele está te mostrando que o teu ver, ouvir e sentir, o teu pensamento que gera sentimento, que gera uma crença, pode ter uma orientação única. E ela tem que ser uma escolha. Antes tem o seu prazer, ou seja, a sua escolha evolutiva é desejar o que é bom, e nessa coisa medita, no sentido de praticar de dia e de noite. E aí vem o interessante, porque ele diz que quando isso acontece, diferente do primeiro passo, que havia um caminho progressivo, né? Porque progredir parece que está sempre para frente, mas era uma progressão de degeneração, que era o andar, parar e sentar. Ele está falando, se você prestar atenção, vai ser como uma árvore plantada, junto a ribeiros de água. E isso para mim é muito forte. Porque talvez você não tenha entendido, mas quem escreveu isso foi Davi. Davi, ele era pastor de ovelhas antes de ser rei. E como eu já disse em outro vídeo, o pastor de ovelhas não era que nem hoje, que a gente vai lá e leva comida para a ovelhinha, né? Lá no seu próprio curral. Não, eu pegava ela e saía, ia buscar, principalmente naquele território que era árido, que era seco, e eu tinha que muitas vezes ficar dias com ela a relento, eu dormia, guardando ela comigo. Eu amanhecia junto com elas. Eu tinha obrigação de levá-las para perto de um rio, de um ribeiro. Então ele tem poder comparativo. Então, quando ele compara árvores que ele viu soltas naquele terreno árido e seco, com árvores que eram plantadas junto a ribeiros de água, ele fez o comparativo e disse: interessante. Quando a árvore está plantada junto ao ribeiro de água, onde o invisível forja o visível, onde o invisível, que é a raiz, consegue buscar nutrientes de uma terra que está completamente irrigada, o visível não somente é mais bonito, como ele dá fruto no período certo, é evidente. Quando a gente vê uma árvore plantada distante de algo que o nutre, onde ela está num ambiente que não é propício, onde não há uma irrigação, é muito comum muitas vezes ela atrasar no seu fruto. Ela não ter força para sustentar suas folhas nas estações como o outono, ela não conseguir restabelecer novamente a sua saúde. Muitas vezes o verão vai vir, ou o inverno, e ela vai simplesmente murchar, porque ela não tem nutriente na parte invisível. A parte visível sofre. Mas ele diz que aquele que tem o seu desejo na lei do Senhor e que nela medita de dia e de noite, ou seja, eu gero um ambiente diferente, eu ando com pessoas diferentes, eu vou viver situações diferentes, eu me coloco em lugares diferentes, o que eu vejo, o que eu ouço, o que eu sinto, geram pensamentos que geram sentimentos que geram crenças, que é como se eu tivesse sempre plantado junto a ribeiros de água. O meu fruto vem no momento certo. As minhas folhas não murcham, e como consequência disso, tudo quanto eu fizer vai prosperar. É como se você estivesse sendo devolvido ao Jardim do Éden, aonde tinha um rio, e desse rio se dividia em 4 afluentes que cercavam o jardim e mantinha tudo ali exatamente nessa mesma situação. Era o Pison, o Gizon, o Tigre e o Eufrates. Fazer com que aquela terra fosse sempre produtiva e tudo que tivesse ali estivesse sempre frutificando na estação correta. Parece muito poético, muito filosófico, mas vai, traz para a prática. Percebe com quem tu anda.
as conversas que tu ouve, percebe os ambientes que tu vive, as situações que tu se submete, se elas não estão mexendo diretamente com as tuas dores, se muitas vezes elas não te estão proporcionando prazeres que é para fugir da dor que tu já sente. Se elas não estão argumentando contra os sonhos que tu tem e tu vai se permitindo, tem até vergonha de falar certas coisas que tu ainda pensa com essas pessoas. Porque como é que eu consigo desenhar isso, Márcio? Como é que eu consigo ter clareza de essas pessoas, essas situações e lugares que fazem sentido para mim? Deixa eu te falar. Existe um entendimento. Quando eu estou atendendo meus clientes aqui, depois que eu faço a análise de traço deles, eu sempre mostro isso para eles. Agora, bora entender qual ambiente a sua semente vai frutificar. Porque tem um ambiente saudável e um ambiente nocivo. Um ambiente saudável é aquele que te protege, que te promove e te recompensa. Então, quando eu estou cercado de pessoas que eles não precisam sonhar os mesmos sonhos, eles não precisam querer as mesmas coisas, eles não precisam nem sequer ter os mesmos pontos em comum, mas eles precisam querer também realizar os sonhos deles, viver a vida deles e ter a identidade deles. Quando eu estou com pessoas assim, elas protegem você da sua dor. São pessoas que sabem das suas fragilidades, mas elas não te expõem. Elas te protegem, elas te guardam. Elas fazem com que você sinta-se à vontade até na sua própria fragilidade. Então, o primeiro ponto de um ambiente saudável, proteção. Ela te protege, permitindo você ser quem você é. Ser mais calado, calado. Ser mais criativo, criativo. Ser mais falante, falante. Ser mais emocional, emocional. Ser mais lógico, mais lógico. Eles vão te protegendo, mas vão também te promovendo. Eles vão vendo em você suas características e vão te dando nutrientes para que você fique cada vez melhor. Eles vão nutrindo o que visivelmente não é visto, mas que invisivelmente transforma o invisível no visível. São características pessoais suas que eles vão promovendo para que seus resultados sejam visíveis a todos. É como se ele estivesse te estimulando constantemente. E eles recompensam justamente por você ser quem você é. Então eles vão te consolidando. A cada novo fruto dado, você vai sentindo que faz sentido continuar sendo quem você é. E você vai vivendo isso entendendo. Agora eu entendi que são pessoas que me promovem, que me protegem, promovem e recompensam. São situações em que eu vivendo me protege, me promove, me recompensa. São lugares em que quando eu estou me protege, me promove, me recompensa. Você sabe que existem coisas que não são assim. Você sabe que existem pessoas que no lugar de te proteger, elas te expõem, te vulnerabilizando. Conhece seus problemas, principalmente os conhecedores do seu passado, principalmente pessoas que conhecem os seus sonhos. Elas te vulnerabilizam, expondo você, botando as tuas raízes para fora. A parte que era para ser invisível se torna visível. E com a fragilidade que se mexer naquele ponto, todo o resto vai ser contaminado. Para eu matar uma árvore não precisa muita coisa, só precisa envenenar a raiz. É o bastante. Para falar a verdade, para você matar um peixe, você não precisa bater nele, é só tirar ele da água. Para você matar uma árvore, você não precisa nem cortar, é só tirar ela do chão. Arranca a raiz de onde tem nutriente e acabou. Acabou. Então existem pessoas, situações e lugares que te expõem, vulnerabilizando. Eles não te promovem, eles te rebaixam, inibindo quem você é, gerando uma estagnação, um retrocesso. São essas pessoas que ou vêm com ideias idiotas, ideias que são incorretas, ou vêm com um erro de alvo, ou muitas vezes eles escarnecem de quem você é. E no final, eles não te recompensam, pelos contrários, eles te punem. Justamente por você ser quem você é. Você tenta ser quem você é, já é exposto, vulnerabilizado. Muitas vezes é rebaixado, não promovido, gerando inibição dentro de você. E quando você, por algum esforço, consegue ainda ser um pouco de quem você é punido por isso. É justamente onde a pessoa gera esterilidade em você, fazendo com que você viva uma sensação de transição constante. Eu não consigo ser quem eu sou, eu preciso ser quem eu espero que eu seja, eu tento ser quem eu espero que eu seja, mas não consigo sustentar por muito tempo, e você vai vivendo desse jeito. Preste atenção no que eu vou te falar agora. Muito cuidado para no lugar de você ser uma árvore plantada junto a ribeiros de água, você não está sendo uma árvore plantada junto de um vaso. Porque árvore plantada em vaso precisa de alguém que cuide, precisa de alguém que nutra, precisa de alguém que irrigue. E quando isso acontece, você pode ser só um ornamento para alguém ou só o remédio para a dor dessa pessoa. Ela não está junto com você. Essas pessoas, essas situações, esses lugares
Não querem você por perto por quem você é, mas pelo que você oferece, puramente. Nas relações humanas é comum a gente ter alguma coisa para oferecer. Seja relacionamento, seja trabalho, seja o que for na amizade. Você precisa oferecer alguma coisa para continuar vivendo aquilo ali. Mas se você é apenas aquilo que você oferece, a sua natureza, a sua identidade não importa. E é por isso que você vai ser constantemente exposto, constantemente rebaixado e constantemente punido. Tem pessoas que lhe conservam dentro de vasos porque você parece um ornamento para elas. É uma ferramenta de exibição. Tem pessoas que permanecem com você dentro de vasos porque justamente querem o que você pode oferecer para curar a dor da alma. São controladores que precisam da sua paciência. São articuladores que precisam dos seus serviços. São competidores que precisam muitas vezes de você diminuído para se sentirem maiores e mais fortes. São pessoas emocionalmente fragilizadas que precisam constantemente do seu consolo. São pessoas que muitas vezes eles te vomitam em cima de ti porque precisam dos teus ouvidos com pinico para eles jogarem fora as suas sujeiras. São pessoas que se alimentam da tua criatividade para ganhar o mérito da coisa que deveria ser sua. Você poderia estar junto a correntes de água, mas você está dentro de um vaso, servindo de ornamento ou de remédio para quem já tem uma dor, uma doença que não quer a cura. Saia do vaso e vá para a corrente, sabendo buscar aquilo que faz sentido para você, um ambiente saudável, que te protege, que te promove e que te recompensa. Caso contrário, você vai continuar andando com essas pessoas, e interessante é que ele diz que os ímpios não são assim. Não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Você percebe que aqui eles não falaram sobre os escarnecedores? Ele repete os três categorias de pessoas: ímpios, pecadores, escarnecedores. No começo ele fala, mas aqui quando ele repete, ele não traz escarnecedores. Porque os ímpios, ele diz, eles não prevalecerão no juízo. Ou seja, aqueles que adotam ideologias ou filosofias que te corrompem, num julgamento, num escrutínio público, num ponto a ponto, eles não prevalecem. Você vai ver que havia ali uma má intenção. Assim como aqueles que descaradamente querem errar o alvo, não serão boa companhia para nenhum lugar, nenhuma comunidade. Ele disse: os pecadores na congregação do justo não permanecerão. Ou seja, aqueles que buscam errar claramente o alvo saem da comunidade, são expulsos. Mas os escarnecedores? Pois é. Sabe aquele momento que você estava na sala de aula e o professor diz assim: os nomes que eu vou dizer são daqueles que ou ficaram na média ou próximo à média. E aí ele cita os nomes. E quando você não escuta o seu nome, você entende que você ficou muito abaixo da média. Porque ele disse: os nomes que eu vou citar são os que ficaram na média ou próximo à média. Se ele não citar teu nome, o silêncio dele significa o teu mau resultado. É a mesma coisa aqui. Se os ímpios não passam pelo julgamento e os pecadores são expulsos de uma comunidade, os escarnecedores, meu amigo, é o silêncio mais doloroso que existe. O silêncio é a sentença. Enquanto você não entender isso, e é o que eu digo para você, na verdade, deixa eu falar uma coisa mais bonitinha para você entender. O que o Eterno quer de você é que você, se você crer na sua palavra, busque meditar nessa lei de dia e de noite. Tenha o seu prazer nisso. Seja a sua escolha evolutiva. Seja aqui aquilo que você deseja fazer de dia e de noite. Se você entende isso de um ponto de vista filosófico, busque aquilo que traz uma proteção, aquilo que traz uma promoção e aquilo que traz uma recompensa para a sua vida. Porque caso contrário, você vai ser, como ele diz, é como o joio. Que o joio não tem semente. O vento bate, ele se espalha. Não tem território, não tem domínio, não tem resultado, não tem nada. Por quê? Porque vai viver em ambientes como esse. Por isso que eu quero dizer para você, quando ele diz assim, o Senhor conhece o caminho dos justos. Não é conhece no sentido de ter informação disso. É porque já existe uma rota traçada para aqueles que caminham segundo a justiça da Torá, da sua lei, dos seus princípios. É como se ele dissesse, esse caminho o Eterno mesmo já desenhou. Vamos lá, tira desse ponto religioso, mas traz para mim. É como se já existisse uma rota comum para a sua identidade, que faz sentido para você com os recursos que você tem. E que no momento em que você remove tudo isso, né, deixa de andar, parar e sentar naquilo que não faz sentido para você, deixa de ver, ouvir e sentir aquilo que estão modificando seus pensamentos, seus sentimentos e suas ações, suas crenças com relação a isso, automaticamente, quando você remove,
Por mais que você não tenha consciência do que fazer, você já tendo consciência do que não fazer, você vai mudar completamente sua vida e você vai entender que você é uma semente de identidade. E a sua colheita não depende apenas daquilo que você carrega, mas principalmente de onde você escolhe crescer. E aí esse caminho se torna conhecido, assim como o Eterno conhece o caminho dos justos, o seu caminho se torna conhecido. E se você se tornar esse caminho, se você se tornar esse justo, essa árvore plantada junto a ribeiro de água, não somente o fruto que você deseja vai acontecer, como você vai permanecer com suas folhas verdes durante os períodos, as estações sazonais que acontecem, e tudo aquilo que você deseja vai acontecer, você vai prosperar. Então, quando eu falo de ambiente para você, não é somente de, preste atenção no que você ouve, preste atenção nas pessoas, preste atenção se você está vivendo aquilo que é o fruto que você deseja e que faz sentido você frutificar. Porque, caso contrário, você é um vaso, uma planta de vaso. Sua raiz, a parte invisível que gera visível, está com um território limitado para que você possa viver quem você gostaria de ser. Para falar a verdade, quem você nasceu para ser. Não esquece do que eu sempre digo aqui para você. Sem identidade, você é tudo, menos quem você precisa ser. Agora, se você já entendeu o que eu falei aqui sobre ambiente, sobre essa progressão da degeneração, sobre o fato de que a gente começa andando, aí a gente para, e aí a gente literalmente senta, se acomoda. Se você entendeu que essas pessoas, situações e lugares que estão te fazendo ver, ouvir e sentir, e geram pensamentos, sentimentos e crenças, que estão te atrapalhando, se você entendeu isso nessa nossa conversa de hoje, no próximo vídeo eu vou mostrar para você de forma efetiva como é que você vai desenhar isso. Eu vou te mostrar de forma clara e prática como é que você vai perceber o que é aquilo que não te protege, aquilo que não te promove e aquilo que não te recompensa. Eu vou te mostrar isso de acordo com cada traço. E isso vai facilitar para você entender como é que você vai fazer daqui para frente a partir daquilo que você vai deixar de fazer. O não vai facilitar o teu sim, tá bom? Mas isso é para o nosso próximo vídeo. Um beijo no seu coração e a gente se encontra nele.